Bem-vindos ao podcast da Meta Original, o podcast responsável por falar sobre as novidades da tecnologia que estão impactando o mercado. Hoje, em especial, vamos falar sobre o setor imobiliário. Roda a vinheta. No podcast de hoje, vamos receber Joseph Nigri, vice-presidente do Conselho da Tecnisa. Juntamente comigo, estamos aqui online com Daniel Bergossi, CEO da Meta Original, e Carlos Bayer, diretor de arte da Meta Original. Bem-vindos. Para começar um pouco do nosso podcast, eu queria muito, Joseph, que você se apresentasse e logo depois falasse da Tecnisa, que é uma empresa que vem trazendo novidades, tecnologias no setor e que não tem medo de usar essas novas tecnologias para atender cada vez mais os seus clientes, né? Então, antes de tudo, quem é você? Quem é Joseph Nigri? Claro. Bom, obrigado pelo convite, antes de mais nada. Eu sou Joseph Nigri, tenho 41 anos, sou formado em engenharia civil. Meu pai, Meyer Nigri, é o fundador da Tecnisa. E eu acabei trilhando o caminho na empresa por opção. E durante alguns anos eu fui desde estagiário de obra até gerente. Cheguei à presidência da empresa e hoje eu estou como vice-presidente do conselho. E como você comentou, a Tecnisa sempre foi uma empresa muito orientada à inovação. A gente tinha um diretor de marketing chamado Romeu Buzarello, uma figura famosa aí no mercado, e o meu pai dava carta branca para ele fazer o que ele queria, o que ele quisesse. Então, ele fez várias iniciativas de inovação, desde aceitar Bitcoin, pagamento, fez o primeiro lançamento imobiliário na internet, corretores online, tudo isso foi a Tecnisa que foi sempre a primeira, a pioneira, e isso sempre trouxe muitos benefícios para nós como empresa, muita visibilidade, vendas e economias. E hoje estamos aqui com o pessoal da Meta Original, que fizeram vários trabalhos para nós, nesse segmento que acho que a gente vai bater um papo, que é do 3D. Então, de todas as tecnologias que a gente vê aí aplicadas ao mercado imobiliário, acho que 3D... para não usar até o nome metaverso, que está muito polêmico, mas eu acho que é uma área onde ainda dá para fazer muita coisa legal e estamos fazendo. É importante a gente comentar um pouco sobre isso, já que você citou sobre esse assunto. Quando a gente fala de metaverso, a gente está falando de um mercado gigantesco de tecnologias, de vários tipos diferentes, e que recentemente entrou na visão de muitas empresas, porque a Microsoft, o Facebook e outras empresas começaram a adotar tecnologias relacionadas com esse mercado. Só que todas elas usam, em grande parte, a tecnologia base, que é o 3D. Né? E quando você pensa em tecnologia de 3D, a gente está falando de tecnologias de renderização, de qualidade de imagem, de uma alta tecnologia para o cliente e para a experiência da pessoa no computador. Para poder falar um pouco disso, e também para se apresentar para o podcast, para o primeiro podcast nosso, eu queria perguntar para você, Daniel, o que é a Meta e o que é esse 3D que ela trabalha? Bom, boa tarde a todos. Falar de metaverso parece que é algo do futuro, né, Juliano? Mas o metaverso ele já vem há algum tempo, né? Quando eu comecei há 10 anos atrás, antes achavam que eu era um louco, agora alguns acham que eu sou visionário, mas ainda continuo louco. Mas é algo que ele já vem sendo desenvolvido há muito tempo. Esse nome metaverso ele ganhou força por causa do Zuckerberg lá no Facebook, né? Mas a ideia é fazer com que o cliente tenha uma experiência diferente. O cliente ele possa vivenciar algo de forma independente.
né? O mercado ele segue de uma forma onde os clientes eles querem ditar para onde eles querem ir, o que eles querem ver, né? E a possibilidade dessa ferramenta do metaverso, ela vem para mudar esse conceito, né? Onde você é o piloto, é como na sua vida, você é o piloto da sua vida. E dentro do software, você é o cara que comanda ali, né? Então, é uma tecnologia que vem para mudar, tá? A gente sempre preza pelo fato da excelência do nível de detalhes, onde eu aprendi que o nosso olho ele é treinado para ver defeitos, mas ao mesmo tempo ele é treinado para ver qualidade, para ver o detalhe. E isso é uma coisa que nós temos nosso padrão Bayer de qualidade, que é um mestre no que faz, né? O Bayer pode também até comentar um pouquinho dessa questão do detalhe, o detalhe do detalhe que faz a diferença. Legal. Isso é importante. Então, antes do Bayer comentar, para o nosso ouvinte que está escutando a gente, quando você pensa, então, em 3D, em metaverso, a gente está falando de experiência, a gente está falando de qualidade, né? Então, Bayer, comenta um pouquinho sobre isso e o que vocês prepararam, né, em conjunto aqui com a Tecnisa. Olá, boa tarde. Então, nossa função aqui na Meta é a gente trazer as maquetes, né? Falar grosso modo, são as maquetes eletrônicas, como é conhecido mais no mercado, com o máximo de realismo e interatividade. Como o Daniel falou, chega a ser até um pouco extrasensorial, né, Daniel? Como você gosta de falar. Então a gente começa a ir além da ideia da imagem, que costumava ser só a foto para fazer um banner, alguma coisa, e a gente começa a trazer tudo em movimento. Então, além da própria navegação ser em movimento, a gente tem toda a programação que tem como atingir, né, todos os desejos assim do cliente de como se comportar ali, do personagem ali, da pessoa, da experiência, para se comportar no ambiente. Então a gente consegue trazer facilidades de passar de um ambiente para outro, ter uma visão 360, a gente poder ir na parte das áreas comuns ou até o topo do projeto e fazer todo esse tipo de interatividade, inclusive com som também. Então, todo o nosso trabalho envolve pegar as características não só do projeto, mas do ambiente em volta, para poder fazer aquela imersão, para a pessoa saber o que ela está eh, vivenciando ali na experiência do projeto e o que tem em volta também, a cidade que tem em volta, como que é o ambiente, como que é o tempo, pode estar com um sol, ou pode estar à noite. Então a gente faz o possível passar essa experiência completa para quem está ali participando dessa experiência, né, no nosso metaverso. Eu queria só fazer um adendo que assim muitas pessoas também confundem qualidade só na questão gráfica, mas a qualidade ela não está somente na questão gráfica, ela também está na usabilidade. Por quê? Isso é importante. É algo que eu aprendi nesses 10 anos, né, de desenvolvimento, onde nós que somos tecnológicos, pseudos tecnológicos, temos que fazer para aqueles que não são tecnológicos. Então a gente se preocupa com a cor do botão, a posição do botão, se ele tem que ser do lado direito ou do lado esquerdo. E uma coisa que vale salientar também, até para quem está começando, que é muito importante, é que você não pode ter medo de errar. E isso é uma coisa que a Tecnisa ela nos auxilia muito com isso. Porque a Tecnisa ela dá uma liberdade de você poder testar, de você poder experimentar algo. E isso, eu sou uma pessoa que sou muito grato à Tecnisa, né, Joseph? A Tecnisa,
ela é um sonho realizado meu, né? Assim, tipo, para aqueles que não saibam, eu há 10 anos atrás eu fui fazer a Tecnisa, eu vi num jornal. E era um fast date, né, Joseph? Isso. Que se chamava. Daí eu vi lá, venha participar de uma entrevista. Escuta essa, vai. Venha participar de uma entrevista, e aí, se a gente gostar, a gente aposta em vocês. Vocês têm 10 minutos para mostrar. Aí eu fui com um computador desse tamanho, assim, ó, de metrô. Para aqueles que acham que é fácil, tudo é fácil, né? De metrô, cheguei lá com a máquina desse tamanho, pluguei. Os caras falaram, tem 20 minutos. Era 20 minutos. É isso, Deus? Era 20, é. Era 20. Eu falei, eu preciso de 5. Aí o cara, não, você tá louco? E era o Romeu. Também o Romeu, que eu tenho um carinho enorme por ele. Aí ele falou, não, mas como assim você precisa de 5? Eu falei, pode diminuir para 5. Se eu não impressionar vocês em 5 minutos, eu paro a apresentação. Moral da história, a gente ficou 1h30. E de lá para cá, a Tecnisa, ela fez com que eu crescesse muito nesse mercado. E hoje, eu posso falar que a meta original é o que é, também graças à Tecnisa. Né? Então, assim, tipo, eu faço as coisas com tanto carinho para a Tecnisa, com tanto amor, e isso eu não estou falando só para agradar, só para agradar não, para agradar o Joseph, qualquer pessoa da Tecnisa. Eu faço porque é uma empresa que eu tenho dentro do DNA. Eu acho importante, isso é muito legal, esse teu relato, Dani. A gente, antes de tudo, explicar um pouco para as pessoas, né? Porque esse podcast, por estar no YouTube, a gente vai pegar todo tipo de gente, né? Desde programador a consumidor. Para quem não conhece, ou para quem já escutou, Joseph, o que é a Tecnisa? A Tecnisa é uma incorporadora, né? A incorporadora, ela compra um terreno, desenvolve um projeto. No caso, somos construtora também, a gente constrói. E a gente também vende, temos nossos corretores. Então, a gente faz o processo completo da incorporação, desde o terreno até a entrega das chaves. E pós-chaves também, assistência técnica. Isso que o Daniel contou, vou contar um pouco assim do meu lado, né? O que era esse fast dating? Muito legal. Né? Porque nós somos incorporadores e, como eu comentei, sempre com uma pegada de inovação. Só que quando a gente falava de inovação, 10, 15 anos atrás, não era que nem hoje, que hoje inovação é quase que obrigatório. Qualquer empresa faz tem que parte, ter né? um departamento de inovação, senão você, né, tá para trás. Mas todas essas startups, que na época eram poucas, ou empresas de tecnologia, elas procuravam a gente. E a gente não conseguia atender todas, porque, sabe, uma reunião com cada uma, é um café, 1 hora e meia de conversa e fala do tempo, do futebol, da política. E às vezes é uma ideia que não te interessa. E o que estava acontecendo também é que, como o Romeu, que era o diretor, ele não conseguia atender todo mundo, ele ficava terceirizando. E às vezes uma ideia boa não chegava para ele. A gente via uma ideia boa, falava, esse cara veio aqui, mas por que você não me falou? Eu achei que não era, mas... Então a gente criou o Fast Dating, que a gente dava 20 minutos, é o tal do se vira nos 20, e a gente fazia ali numa sala, vários diretores, gerentes, presidente, pessoas que tomam decisão, e em 20 minutos a pessoa apresentava a ideia dela e se fosse boa a gente continuava, senão a gente descartava. E pegava uma tarde inteira, vinham 10, 15 empresas apresentar. Numa dessas que o Daniel veio, impressionou todo mundo, né? E o pessoal falou, tá bom, vamos desenvolver aqui um trabalho. O primeiro trabalho que a gente fez com a meta original foi um trabalho de personalização. Esse é um produto que a gente oferece para o comprador, né? Ele compra um imóvel nosso na planta e ele pode, dependendo do padrão, tem algumas flexibilidades, né? De você poder personalizar o imóvel. Então, eu quero essa parede aqui, eu não quero essa parede ali, eu quero esse piso, eu quero essa cuba, eu quero esse misturador. E como é que a gente fazia isso antigamente? Tinha uma sala, que a gente chamava de sala da personalização. E tinha um monte de amostras lá, de azulejo, de piso. E o cliente ele falava, então eu quero isso, eu quero aquilo, assinava um papel e ia embora, a gente entregava para ele. Só que ele só ia saber como ficou o dia que ele recebesse a chave, né?
Com o Daniel, com a meta original, o que a gente começou a oferecer? Uma experiência virtual. Né? Então, ele entrava ou da casa dele ou do nosso escritório, a gente tinha uma máquina lá, real time, ele ia trocando os acabamentos e ia vendo como ficava. Ah, então eu gostei assim, não, agora eu quero mudar. Não, experimenta esse. E aí ele gostava e fechava. Isso foi especialmente útil na época da pandemia. Na época não sei se ainda estamos ou não estamos, mas vamos dizer assim, na época do lockdown, que o escritório estava fechado, ninguém saía de casa, só que as obras estavam andando e o cliente precisava definir o acabamento que ele ia receber. Então a gente passou a fazer isso de forma online, funcionou super bem. Foi aí que a gente resolveu dar um desafio maior para a meta original. A gente ia fazer o lançamento de um empreendimento aqui no Jardins, perto de onde a gente se encontra agora, na Alameda Lorena, com a Consolação, chamado Caleia Jardins. E era um apartamento de 368 metros, a gente não ia fazer decorado, porque era muito grande. E também as áreas comuns eram muito legais, e a gente deu esse desafio do Caleia. Que tal vocês contarem aí sobre o desafio do Caleia? Caleia é um projeto que, quando a gente recebeu, foi uma empolgação para todos, porque é um projeto bem... Ele tem um design diferente daquilo que a gente faz, e nós geralmente vemos esse design aqui fora, né, Baia? Então, para a gente foi uma coisa muito gratificante fazer o Caleia. E o nível de detalhes e do cuidado da Tecnisa com o produto que ela entrega é muito grande. Para vocês terem uma ideia, a gente ficou mudando a escada enquanto não tivesse o desenho, vamos dizer assim, a excelência do desenho da escada, né, Baia? Não, a Tecnisa queria algo a mais, algo a mais. Para muitas empresas isso é ruim. Para a gente não, para a gente é desafiador. Para a gente é prazeroso entregar o que há de melhor, né? E a ferramenta que a gente desenvolve, ela traz isso, né? Onde o criador, o arquiteto, o design, ele pode ir muito mais além. As incorporadoras, elas anteriormente, como elas tinham limitações de ferramentas, elas faziam um projeto, vamos dizer assim, de mão amarrada. Hoje, com a possibilidade do software, ela consegue desenhar, andar pelo ambiente, vivenciar aquilo e falar: não, falta mais um detalhe, falta mais um detalhe. E no final, depois de 10, 15 tipos de desenho, ela fala: é isso aí. Eu lembro bem, inclusive, que no meio do projeto, até, Joseph, as meninas falavam assim: isso aí acho que o Meyer não gostou, não vai gostar. Ele gosta assim. A gente ia lá e fazia, era isso que ele gostava. Porque teu pai tem o faro, né? É importante o que a gente está comentando aqui, gente, para quem acabou de chegar no podcast ou ainda não está entendendo, a gente está conversando junto com a Tecnisa sobre as soluções, né, que a Tecnisa colocou como desafio para a meta original resolver, e a meta original abraçou esses desafios e desenvolveu isso numa solução tecnológica. E quando a gente pensa nessa solução, a gente está falando de uma solução de experiência, a gente está falando de uma solução de detalhe, né? Que eu queria um pouquinho, Bayer, se você puder comentar um pouco sobre aproveitar esse gancho, né? O que é isso, né? O que vocês estão fazendo, né, com a solução? Como que é essa solução? Então, eu acho que o momento é até bom para poder exemplificar melhor o que seria essa solução, justamente esse exemplo da escada, em que não foi feito o trabalho apenas para o cliente final, e sim até para a equipe de técnicos da Tecnisa, para desenvolver a escada em si, para achar o design ideal, para entrar ali no meio do projeto deles, para ficar um negócio bonito. Então, quando teve a primeira versão, a segunda, a terceira,
o primeiro impacto que teve nas reuniões, né, que a gente fazia entre as equipes, era que assim, olha, não ficou legal, vamos mudar. A gente mudava, trabalhamos com a luz ali na escada diferente, trabalhamos com o design dela diferente. Então, a cada versão que gerava um impacto. Esse impacto a gente não pode pensar que é uma solução só para o cliente final, que vai querer comprar o apartamento lá, mas sim até para a própria equipe que está desenvolvendo. E até aconteceu, foi no projeto, um projeto anterior nosso, o Daniel vai falar mais sobre ele, é, em que um erro que tinha na planta técnica do projeto poderia custar um valor bem alto ali pro, os donos, né, para o empreendedor, e a gente, pelo 3D, ele visualizou isso, ele viu que ele conseguiu achar o problema na hora que ele olhou, e identificou o problema depois na planta e mudou a parte técnica ali que já estava pronta. Então, é uma solução não só para o marketing, porque vai trazer o visual para quem ainda não viu o prédio que ainda não existe, né, o empreendimento que ainda não existe, não só para o marketing, mas até para a equipe técnica do cliente. E é isso que a gente chama de metaverso, né? Porque a gente está transformando um produto que não existe, que é um produto em 2D, vamos dizer assim, né? Numa planta baixa, num ambiente 3D perfeito, em que você consegue ver ele com todo o volume, toda a luz, toda a qualidade, né? Na demonstração, né? Tanto de quem é projetista, quanto quem é a pessoa que quer comprar aquele empreendimento depois. Uma outra coisa boa que eu queria até comentar, eu vou perguntar, porque essa é uma experiência que o Joseph pode trazer, né, para a gente, que é a questão da durabilidade, inclusive, do próprio stand, né, Joseph? Que isso depois vocês destroem logo, né? Temos várias vantagens aqui, né? Assim, só pegando o gancho do que o Carlos Bayer falou. Nós que somos engenheiros arquitetos, estamos acostumados a ver planta. A hora que você faz uma imersão 3D, num nível de realismo que eles desenvolvem, você acaba enxergando coisas que às vezes você não tinha enxergado. Mesmo para quem já está, né, treinado, quem tem experiência. Quanto mais o cliente, que às vezes não tem, ele olha uma planta, nem sempre ele sabe exatamente o que ele vai receber, né? Aí tem a história do decorado. A gente faz os decorados para que o cliente possa entrar e sentir, né, a volumetria do apartamento. Mas por que a gente lançou esse desafio, né? Primeiro porque a gente não ia fazer o decorado nesse empreendimento, porque era um apartamento muito grande, não tem sentido econômico em fazer um decorado. Mas hoje as pessoas, assim, elas querem minimizar o deslocamento, elas querem fazer tudo sem sair de casa, né? Eu não acho que uma pessoa vai comprar um imóvel sem sair de casa. Talvez 1 em 1000, mas a grande maioria vai querer ir até o local do imóvel. Mas antes de ir até o local, durante o processo de busca, né, ela tenta fazer tudo o mais online possível, né? Vamos pegar assim, no passado, quando não tinha internet. Como é que era a busca de imóveis? A turma mais velha aqui pode falar. Abria o jornal lá nos... Eu me incluo nisso. nos classificados, e procurava lá e anotava. Depois pegava o carro e ia lá visitar 20, 30 plantões, né? Quando começou a internet, e aí as incorporadoras começaram a fazer um website, e aí você tinha lá a planta, a implantação, a localização, a fachada. Você já economizava um tempo porque falava, não vou até lá porque esse aqui eu não gostei, esse aqui não é o tamanho que eu quero, esse aqui. E você já fazia um filtro maior, né? Aí você vai visitar no final das contas, mas você só vai visitar aquele que enquadra nos seus critérios de busca. E com a imersão 3D, acho que é mais um passo na jornada de quem está buscando imóvel. Ah, legal, gostei desse imóvel. Agora deixa eu entrar dentro dele, né? Deixa eu passear. Principalmente esse imóvel aqui da Lorena, que a gente tem um público que não é só quem é de São Paulo. Tem gente de fora de São Paulo, né, que quer ter um imóvel em São Paulo, às vezes para passar um fim de semana, uma semana, umas férias. E aqui na região dos Jardins, que tem as lojas, os restaurantes. Só que essa pessoa está fora de São Paulo, como é que ela vai ver? Não tem como ver. Então, ela entra nesse metaverso. E aí só fazendo também uma observação, né? Metaverso, porque às vezes eu evito usar essa palavra. Porque
Quando você fala metaverso, às vezes as pessoas pensam naqueles ambientes virtuais surreais, né? Psicodélicos, que não existem, são falsos e com pessoas ali. Isso muita gente critica. Eu mesmo sou um pouco crítico desses modelos. Acho que tem gente que vai gostar de ficar passeando lá. Talvez até a geração mais nova pode querer se encontrar lá. Mas eu não vejo, assim, as pessoas passando muito tempo do seu dia. Por exemplo, no Facebook as pessoas passam horas, no Instagram, no TikTok, mas no metaverso, fazendo o quê? Não sei se tem muito. Pode ser que eu esteja errado, mas geracional, a gente né, quis... Isso daí. É geracional. Pode ser que a próxima geração vai fazer encontros lá. A nossa prefere ir até o bar, pegar uma cerveja. Mas eu quis tirar também um pouco o foco disso. Quando eu falo de metaverso, não é bem isso que a gente está querendo proporcionar aqui. Aqui a gente está querendo fazer um gêmeo virtual, gêmeo digital, que seja, um grau de realismo que a Meta Original faz, que, assim, convido todos a conhecerem no nosso site. E não preciso também ficar elogiando aqui, mas quando é ruim a gente critica, mas quando é bom, tem que reconhecer. Eu nunca vi um negócio desse. Eu sei que tem hoje engines de 3D, que são Unreal, que fazem milagres, né? Até para quem o Unity também melhorou muito. Para quem é do mundo dos games, sabe que os games são também super perfeitos. O que a gente fez foi trazer essa realidade do game, essa experiência do game, para o nosso produto, porque o nosso produto, o que é? Um imóvel, é um objeto tridimensional, né? E como a gente lança o empreendimento, e entre o lançamento e a entrega, né, a gente faz a venda, e o imóvel não está pronto, então a pessoa precisa ver o que ela está comprando. Então, quanto melhor ela enxergar isso, a gente entende que melhor a gente consegue vender o nosso produto. Tem a questão também da vida útil do stand, né, Joseph? Porque a vida útil do stand, ela tem aí 6 meses. Eu queria até que você falasse um pouquinho disso e também falasse um pouquinho da importância até dos corretores se atualizarem, né, com essa ferramenta, porque esse é um presente futuro. Eu brinco assim, que é uma necessidade das pessoas se atualizarem com esse tipo de ferramenta. Então, o nosso ciclo, né, do projeto, como é que é? Desde a compra do terreno, a gente faz os projetos arquitetônicos, aprova na prefeitura e faz o lançamento, né? Registra incorporação, faz o lançamento. E como a gente vende na planta, então a gente deixa um período normalmente de 6 meses, a gente investe na construção de um stand e vai bastante dinheiro. Para quem visita aí os stands do mercado imobiliário sabe que são verdadeiros palacetes, né? E com serviço, e comida, e café, e limpeza, tudo. Então a gente deixa o stand um prazo aí de normalmente 6 meses e depois a obra tem que começar. Então a gente tem que demolir esse stand. Todo esse investimento vai por água abaixo. E quando você tem essa solução virtual, né, ela permanece, ela está lá para sempre. Então o decorado foi demolido, mas a gente tem aqui a versão virtual. Então acho que foi, né, Dani, esse aspecto que você quis comentar, que também é mais um benefício. Tem a questão da poluição, né? Isso é uma coisa que a Meta Original, ela, com essa ferramenta, ela pode ajudar as incorporadoras a emitirem menos poluição. Porque aquele stand, o impacto dele acho que é grande, não é, Joseph? É praticamente você construir uma casa, né? Para ser bem sincero, o stand permanece. A gente continua fazendo o stand, até porque, como eu disse, o comprador ele quer ir até o local, ele quer ver onde ele vai morar e lá ele tem que ser atendido. Então tem que ter uma estrutura de mesa, cadeira, café. Mas vamos falar especificamente do decorado. Então, decorado quando a gente vai fala muito... o stand é o decorado, né? O decorado. Vai muito gesso, vai piso, azulejo, e depois que você faz, você quebra, você gera resíduo sólido, você tem que destinar. Tudo isso é dinheiro que vai para o ralo. Então, se você tem o virtual, além de ser mais barato, você não tem essa questão dos resíduos, né? Uma coisa que eu acho impressionante, e é importante comentar isso para o público que está assistindo o nosso podcast, porque eu trabalhei muito tempo com a área de games e de simulação. Eu trabalhei com simulador de guindaste na Petrobras e tudo. Só que
Uma coisa é você transformar, como você falou, uma solução para entretenimento, o que não é o que a gente está falando aqui, e uma solução para treinamento, que não é o que a gente está falando aqui. O que a gente está falando aqui que é uma solução de experiência. E eu acho isso impressionante, porque a qualidade que a Meta conseguiu colocar do material da Tecnisa, que é de extrema qualidade, a pessoa consegue se ver dentro do ambiente. Ela consegue se sentir andando no ambiente, ver os objetos, ver... Então, assim, mesmo você indo até o local e vendo o ambiente, não é a mesma coisa. Não é Bayer e Dani. Porque, por exemplo, no virtual a gente pode ter mais de opções, né? Você tem várias opções que o apartamento pode optar, né? Eu posso ter, por exemplo, ver decorados diferentes no virtual que às vezes o físico não existe. Eu até é algo que a gente vai começar a implantar, até mesmo com a própria Tecnisa, é a possibilidade do cliente ter um perfil, escolher o perfil, por exemplo, se ele gosta de uma decoração minimalista, uma decoração contemporânea, aquela mesma unidade de apartamento, com um simples clique, ele muda a decoração. E a Tecnisa, ela dá essa possibilidade de você poder testar novas ideias. É isso que é muito legal, a parceria com a Tecnisa. Ela embarca no teu sonho. E referente à questão da qualidade, é algo que o Bayer assim, é um cara que vive estudando, né? Ele é um cara que, não só ele, mas como a maioria, todas as pessoas dentro da nossa equipe, elas vivem estudando, né? Vivem se atualizando, vivem buscando coisas novas, porque é um DNA que eu também já trouxe lá de trás, né, Baia? E você vê a evolução das pessoas quando elas entram do dia 1 ao sexto mês que ela está dentro da empresa. Elas olham para trás e falam, nossa, não sabia que eu era capaz de fazer tudo isso. Mas isso é por uma questão de estudo e dedicação, né? E aí o Bayer pode falar um pouco mais disso. Queria voltar um pouco na base do termo do metaverso, né? Só para a gente explicar o que seria o termo. O metaverso, bem simples de entender, é um lugar onde a realidade física e a virtual elas se associam, né? Então, cada vez mais que a tecnologia avança, a gente vai tendo menos diferença entre o real e o virtual. Quando você com o Juliano comentou sobre a finalidade de não ser algo de entretenimento, eu já acho que a gente já pode colocar que é um pouco de entretenimento também, porque a pessoa se diverte, né, na experiência. Quando ela nota os detalhes, às vezes você vê a pessoa lá, na primeira experiência dela, ela sorrindo, né? Então, você consegue ter uma experiência que eu tive lá dentro do stand lá do Caleia. Um cliente, ele estava com um amigo dele, arquiteto, do lado, eles fazendo o tour, e eles foram na vista do apartamento, né? Conseguiram ver o andar que estava lá, acho que tava 23º andar, ver a vista. Aí o arquiteto falou: olha, dá para ver a minha casa daqui. Ele, olha só, a interação dele vendo o virtual, ele apontou com o dedo na tela de uma TV. Onde que era a casa dele, falando, a minha casa está ali. Olha como é que como que juntou o não físico com a ideia dele, a casa dele física naquela experiência. Ele se Então, viu lá isso é o dentro, né? metaverso. Se viu lá dentro. Exatamente. Isso é o metaverso. Essa é a base do metaverso. Acho que é legal explicar, além do apartamento inteiro, né, modelado virtualmente, a gente tirou a foto de drone do andar, da altura onde vai ser esse apartamento, e é uma foto 360 graus. E conforme você vai andando pelo apartamento, você vai vendo a vista real. Então, assim, a experiência a palavra que eu mais escuto lá quando a pessoa vai fazer essa experiência é uau. Né? A palavra que mais... Uau! Ligou, começou a andar, todo mundo uau. Viu a vista, uau. Então, acho que tem esse fator entretenimento no sentido que as pessoas se divertem mesmo olhando e passeando.
Então, isso é um ponto importante para vocês comentarem como um todo, porque quando você fala desse fator wall, a gente não está falando de idade, né? A gente está falando de experiência. Qualquer tipo de pessoa entra, ela acessa e ela vê, né? E eu acho que isso é um grande diferencial que a Meta Original vem trazendo com a sua solução, porque quando você pensa no metaverso tradicional ou nos jogos de computador, você está falando de um frame rate, você está falando de uma velocidade, você está falando de uma coisa que não está focada na experiência, nesse fator wall, né? Você está focado às vezes naquela coisa mais rápida, né? Do consumo, da brincadeira, por isso que eu quis deixar bem claro isso. E isso é uma coisa que eu vejo uma preocupação muito grande, e é uma preocupação de ambos os lados, né? Porque tudo que a Meta desenvolveu foi baseado no que os engenheiros, né, no que vocês da Tecnisa pediram. E isso gera muito mais do que uma solução só tecnológica. Eu acho que tem um grande desafio aí. Quando a gente fala de gerações, isso eu presenciei, tá? Já vi pessoas mais jovens brincando de andar pelo apartamento ali, e eu já vi pessoas mais velhas falarem, eu não preciso ver isso aqui. Pra mim, a planta já tá bom. Entendi. Aí eu fiquei até frustrado. Falei, não, mas calma, vem ver, olha que legal ali. Não, isso aí pra mim não precisa. Eu olho aqui a planta, tudo bem. Então, eu acho que o desafio, assim, o Dani comentou a história do corretor. Tem corretor que às vezes não quer ficar apresentando isso porque ele não sabe manusear bem. Então, eu acho que tem uma questão de treinamento, acho que tem uma questão do público também se acostumar com esses passeios virtuais. Tudo isso exige... Eu acho que é um desafio, tá? Exige treinamento. Transição, né? É uma transição, né, Joseph? Porque a questão geracional, ela não é do dia para a noite, né? Quando a gente... E isso que é legal e que a Tecnisa proporciona para o mercado, não só para a Meta Original. É ela estar além do tempo dela. É ela se preparar para o futuro. E isso é uma coisa que eu converso bastante com o Joseph, que são esses desafios que a gente tem que arrumar alternativas e soluções para que o negócio comece a andar o quanto antes, entendeu? Então, a questão do treinamento é importante, sim, ao meu ver, o corretor já se habituar a essa plataforma, independente de ser na Meta ou ser em qualquer outra empresa, ele tem que se atualizar. Hoje, o corretor ele usa o WhatsApp. Há 5 anos atrás, se falasse que ele ia entrar em contato com o WhatsApp, pelo WhatsApp com o cliente, ele ia falar, você tá louco, eu mando um fax. Exatamente. Mas olha, quer ver um fato interessante? Quando a gente estava discutindo a forma de apresentar esse produto do Caleia, que a Meta Original desenvolveu, a gente decidiu que não vai ser feito através do óculos, né? Aquele óculos de realidade virtual. Porque a grande maioria das pessoas, até alguns jovens, os mais velhos, nem se fala, não gostam da experiência do óculos. Eu mesmo que sou um cara super tecnológico, esse óculos, depois de alguns minutos, eu tô já meio enjoado. Então a gente fez uma sala fechada, uma sala de experiência, toda com uma iluminação bem baixinha e uma tela grande, um sofá, a pessoa senta nesse sofá e começa a passear olhando na tela. Então não tem o óculos, né? Pode ser que lá na frente isso vai mudar, seja pela cultura ou porque o óculos vai ficar melhor. Eu, pessoalmente, acredito muito na realidade aumentada, né? Os óculos de realidade aumentada. Até agora a gente ainda não tem soluções muito boas de hardware e de software de realidade aumentada, mas um dia pode ser que tenhamos. Então, mas você vê, esse caso do Caleia a gente não fez com o óculos. E foi até um adendo, acho que quando nós estávamos começando a falar, cheguei a comentar isso com você, né, Joseph? Eu falei assim, como o Joseph mesmo falou, ele é um entusiasta, né, de tecnológico. Então, muitas coisas que às vezes chega de informações para mim é do Joseph. Ele fala, dá uma olhada aí, Dani. Aí eu fico mandando para ele. Ele manda para mim e eu falo, não, isso aí eu achei legal. Não, isso aí não. E a questão do óculos, eu falei assim, olha, é uma coisa que eu, Daniel, hoje eu sigo a premissa do Steve Jobs, né, que é a extensão do corpo tem que ser o celular ou o próprio
desktop, né? Você vê sem o óculos, sem os periféricos, né? Por quê? Porque existe até um estudo, depois a gente pode pegar, Juliane, e colocar aí no descritivo do podcast, onde estudos mostram a probabilidade das pessoas terem vertigem, né? E isso até o próprio Bayer pode dar um pouco mais de informações, porque o Bayer ele sabe explicar tecnicamente o porquê. Mas um comentário antes do Bayer entrar, vocês estão corretíssimos nessa experiência. Tanto é que quem é o líder hoje em 3D e tecnologias no mundo? É o diretor que lançou agora Avatar 2. E ele mesmo aboliu o óculos. Porque ele falou que o 3D não tem que depender do óculos, tem que depender da experiência, da qualidade gráfica, da cor, da textura que é colocado na tela. Né? Que é isso que eu vejo que o Bayer tá fazendo aí junto com a meta original, né, Bayer? Eu venho do mundo dos games, né? Possuo óculos, uso para entretenimento, para games. Concordo com toda gosto da tecnologia, mas também concordo se é a realidade que ela é no momento. E acredito que ainda vai melhorar bastante ainda para ser assim, uma solução para o nosso setor do marketing, né, imobiliário. Então, pode ser que isso ainda leve algum tempo. Eu acredito que eles vão ter que melhorar um pouco a questão de potência de hardware para poder aumentar a resolução, para aumentar a taxa de processamento, né? E nisso ser mais suave toda a visualização. No momento ainda está um pouco distante, mas eu acho que não vai ser impossível para o futuro, não. O primeiro passo é a tecnologia 5G que está entrando, né? Para começar a parte de transmissão de dados. Mas aí vai mais próximo a ideia do metaverso, por exemplo, é de 1992, né? A ideia do metaverso. E a gente está tendo, nesses últimos anos para cá, a gente está começando a ser implementado. Então, acredito que mais alguns bons anos aí de evolução, a gente pode até mudar o caminho que a gente está seguindo, né? Ou aprimorar, ou ter dois caminhos andando em paralelo ali da tecnologia, poder oferecer mais tipos de experiência, né? E também tem a possibilidade, tem a ideia, que a gente já até testou, né, Dani, né, sobre a realidade em que a gente está num campo com chroma key, a gente está num cenário, e tem o campo todo virtual sincronizado, né? É um outro tipo de metaverso, assim, só que é interessante que no final gera-se um vídeo, uma imagem da pessoa dentro do ambiente virtual. Essa também é uma outro tipo de experiência que a gente trabalha, né. Eu queria agora falar um pouquinho da tecnologia que nós vamos lançar com a Tecnisa no mercado, que é a tecnologia de pixel streaming com multiplayers, onde o cliente da Tecnisa vai poder se encontrar com o corretor dentro do apartamento. E um vai ver o outro, né? E eles vão poder conversar lá dentro. E isso é algo que a Tecnisa vai lançar no mercado e ela nos proporcionou a possibilidade de lançar isso com maestria e eu acredito que isso vai ser algo que vai trilhar um novo caminho do mercado imobiliário. Porque, como o próprio Joseph falou, hoje, qual que é o caminho, né? Como que funciona? O cara, antigamente, ele ia até o jornal físico. Agora ele vai até a internet e da internet ele vai para o stand. Tá, mas legal. Se ele não tem como ir para o stand, ou melhor, e se ele vai, mas a mulher dele não vai? Agora não. Agora o cliente da Tecnisa vai clicar, vai agendar um horário e ele vai poder ir no stand e a mulher dele de repente está em outra cidade, ela vai se reunir com os dois, com o corretor e com o marido dentro do apartamento. E eles vão se comunicar lá dentro. Então, eu acredito que isso vai ser um novo marco para o mercado imobiliário.
mais uma vez a Tecnisa vai deixar tendências para o mercado, né? Deixa eu falar um pouco aqui a minha visão. Por que eu lancei esse desafio para o Daniel, para o Carlos? Porque a arte da venda imobiliária, né, o bom corretor, né, como é que ele vende? Às vezes você pode pegar 2 corretores. O cliente entrou aqui no mesmo imóvel, não gostou. Entrou no mesmo imóvel, o outro corretor, ele gostou. Porque ele sabe vender o sonho, né? Então, fala, quantos filhos você tem? Eu tenho 2 filhos. Quantos anos eles têm? Olha, aqui nesse quarto você pode deixar o filho mais velho aqui, olha, quando teu filho acordar ele... Aí você vai jantar, vocês vão comemorar aqui, aí você tem um terraço, você pode fazer isso. Olha a vista que bonita aqui, o sol nasce, aqui o sol se põe, face sul, face leste. Ele começa a vender o sonho do imóvel. Então, toda essa ideia de passear pelo imóvel é muito legal, mas quando o cliente está no seu site, ele está navegando sozinho. Você não está vendo ele navegar, você não sabe o que ele está achando, o que ele está concluindo, você não tem a oportunidade de falar naquele momento para ele alguma coisa, né, que você queria falar. Então, com essa ferramenta multiplayer, a pessoa vai poder navegar junto com o corretor vai poder fazer o pitch de vendas enquanto está navegando. Então, acho que isso vai ser um grande diferencial. Estou ansioso para ver a ferramenta funcionando. Mas, assim, a ideia que a gente teve foi basicamente essa. Poder... E até fiz uma profecia e falei, olha, vai surgir uma profissão nova, que não existia, que é o corretor de metaverso, que é aquele corretor que fica ali, em vez de fazer plantão físico no stand, né, porque sabe que o corretor ele fica lá no stand e às vezes ele passa horas e horas, não entra ninguém. Ele vai ficar no computador dele, ali dentro do imóvel virtual, esperando entrar o cliente. Aí na hora que entra o cliente, ele é avisado, provavelmente ele vai receber um alarmezinho e ele vai falar, opa, bom dia, tudo bem? Como vai o senhor? Bem-vindo, pode entrar. Ou melhor ainda também, ele vai poder ainda também marcar com o cliente. Ou seja, pode fazer agendamento. Tarde, ele agenda e ele vai estar lá, entendeu? Fora às vezes discrepância de horário, né? A pessoa pode estar lá em Nova York, aqui, corretor aqui, e é muito tarde para um corretor, por exemplo, estaria no stand. E aí, poderia estar no conforto de sua casa, entrar em contato e, além de quebrar a barreira da distância, também teria quebrando a barreira de outras dificuldades, né? Como o horário, por exemplo, para de comunicar. E eu acho que essa é uma grande vantagem mesmo, porque o corretor podendo atender a pessoa a hora que ela quiser e ela tá no conforto e na segurança da casa dela. Porque você sabe, você ir até um local que está sendo construído, que às vezes não está pronto ainda, às vezes a pessoa nem conhece a região, né? Você gera um ambiente em que a pessoa não está 100% aberta para as experiências, né? Quando ela está em casa, ela vai entrar, vai ver, vai tirar todas as dúvidas, vai trazer, olha, traz o filho, traz o marido para bater papo, para ver o ambiente, né? Então ele vai poder vivenciar melhor aquele espaço. E uma coisa muito importante é que geralmente vão estar as pessoas que têm o poder de decisão, né? Que é o homem e a mulher. Ou a mulher e o homem. Desses dois eu só vejo um com poder de decisão. Exatamente. Que é a mulher, obviamente. O cara ele pode ir, mas a decisão é dela. Não, legal. Isso é algo que pode trazer mais resultados, né? Mais rápido. Então, é algo que vem para revolucionar. E a Tecnisa, mais uma vez, como eu disse, vai sair na frente de todo mundo. Porque é uma empresa que aposta no futuro, né? Então, aproveitem quem estiver assistindo, tiver uma boa ideia, né, Joseph? Tecnisa é uma empresa que abre portas para grandes ideias e grandes negócios, né? Gente, muito legal. Então, a gente está tendo uma discussão muito legal aqui junto com o Joseph da Tecnisa, falando sobre a inovação que a Meta original está trazendo para os ambientes deles, de toda essa tecnologia. Mas eu queria fazer uma pergunta aqui para o Daniel e para o Carlos. Quem está começando nesse setor, que gosta dessa área de 3D, de tecnologia, como é que a pessoa inicia? Porque com certeza vai ter um monte de gente que conhece games aqui e tecnologia de 3D que vai querer mandar algum currículo para
para Meta, né, original. Mas assim, como que a pessoa começa? Antes dela chegar a mandar algum material para vocês, o que que ela tem que estar sabendo, o que que ela tem que estudar para poder entrar nesse mercado? Bom, a Meta Original, ela é uma empresa com todo orgulho de falar que ela é 100% Tupiniquim. Ela vem fazendo história e causando excelentes impressões aqui no mercado no exterior. Para a pessoa começar, ela primeiro precisa ter força de vontade, de querer aprender, de ter novos desafios. É uma pessoa que não pode ter preguiça ou também querer chegar ao topo do pote sem estudar, né, Baia? Todo mundo acha que é fácil chegar num nível de excelência do Bayer, num nível de excelência do Kavenag e dos outros, Fernando, enfim. Só que esses caras, eles estudam muito, né? Mas a Meta Original, ela também abre oportunidades para pessoas que não sabem nada. Nós aqui dentro da empresa temos pessoas que começaram como borracheiro, cara que mexia com catraca de ônibus, que é o Humberto, o Alex era borracheiro, enfim, tem outros que começaram do zero, sem saber nada. E a Meta, ela dá oportunidade para essas pessoas terem uma nova profissão, né? É uma forma de a gente entregar para a humanidade aquilo que Deus nos deu, que nós somos muito gratos a tudo que vem acontecendo e é uma forma de a gente retribuir. E como que a gente faz? A gente pega algumas pessoas, o Bayer seleciona, essa pessoa vale a pena. Aí é conversado, é pago um salário para essa pessoa, dependendo, a gente entrega uma máquina para ela aprender e ela começa a aprender dentro da empresa, né? E para as pessoas que têm um conhecimento maior, ela passa pelo crivo do Bayer, aí a gente faz uma reunião e chama essas pessoas. Aí ele pode falar até um pouquinho mais aí como que é o nosso processo de seleção. A gente como a gente está em constante evolução, né? A gente está sendo mais reconhecido no mercado. Então, nossa produção, nossa demanda aumenta e a gente tem que correr, a gente tem que procurar novos artistas, né, para compor a nossa equipe. Então, se você que está assistindo isso, o nosso podcast aqui, se você se sente preparado para o mercado 3D, você já tem alguma experiência, procura a gente, tenta estar em contato, que a gente pode conversar aí, fazer uma call aí para a gente avaliar o desempenho, né, de cada um, a habilidade de cada um, para a gente poder talvez trabalhar juntos aí e crescer a equipe, fazer projetos aí pelo mundo inteiro. Hein? E vai ser um prazer fazer com que essa pessoa evolua, né? Aqui a gente fala que o cara que entra aqui, ele tem que ser igual ou melhor do que a gente. O nível de exigência ele é altíssimo, né? Mas só tem os melhores aqui. Isso eu posso garantir para vocês. E o que a Meta Original vai entregar nos próximos meses, ninguém jamais viu. O Joseph já viu um pouquinho, né, Joseph? Você me mostra. Então a gente vai ter novos podcasts aí falando sobre essas novidades e sobre tudo aquilo que a gente está preparando para o mercado, né, Dani? Sim, a ideia é a gente trazer os profissionais que estão dentro da Meta Original, para cada um falar um pouquinho da sua experiência de vida, né, que para todos praticamente o início é difícil, a gente sabe disso, o próprio Bayer, no próximo podcast, ou não sei quando, vai contar um pouquinho da história dele, que é linda e é algo assim, tipo, que é inspiradora, né? Para aqueles que não sabem, eu vou falar, né? Que eu não sou baú. O Bayer era peão de obra, né, Bayer? Era
os caras zoavam ele que ele fazia casinha enquanto os caras estavam almoçando, ele estava fazendo casinha no computador dele na hora do almoço, não é isso, Bar? Mais ou menos por aí. Agora você levanta um prédio inteiro sozinho, né, Baia? Experiência no dia a dia aí, a gente vai aprendendo a tocar o barco, né? Então a ideia é nós trazermos o pessoal para eles contarem um pouquinho de a experiência de cada um, como que eles entraram nesse mercado, por que eles se tornaram o que se tornaram, né? Hoje foi um podcast assim, tipo, muito, muito gratificante para mim, porque a Tecnisa, como eu disse, eu tenho um carinho muito grande pela Tecnisa. O Joseph também é uma pessoa maravilhosa, é uma pessoa que a família dele ajuda muitas pessoas também, para aqueles que não saibam. Então, é um momento muito especial para mim. Muito obrigado, Joseph. Imagina, uma honra, vice-versa. Tudo a recíproca também é verdadeira. Não, eu que agradeço, Dani. Obrigado aí pela oportunidade de estar trabalhando junto com a Geek aqui na produção desse primeiro podcast da Meta Original. Queremos agradecer a você que acompanhou o bate-papo inteiro aqui com a gente desde o início. Obrigado, Carlos. Obrigado, Dani. E principalmente dizer para vocês assim, siga o canal. A gente vai apresentar mais podcasts, a gente vai trazer mais novidades para vocês, em que vocês vão poder acompanhar e ver tudo que a gente está preparando para o mercado, juntamente com grandes empresas como a Tecnisa, que é uma referência no mercado nacional e internacional nas grandes qualidades que vem trazendo para cá. É um grande prazer aqui estar recebendo vocês aqui. Obrigado. Obrigado. Tchau, até a próxima. Obrigado, pessoal. Clica aí no joinha, hein? Não esquecemos de falar que tem que clicar no joinha. Clica no like, segue o canal e continua acompanhando a gente para mais novidades.